Estamos de volta, queridos atores e atrizes. E hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a morte do romance. Se preparem, porque no outro episódio nós culpamos a indústria e hoje a gente vai culpar você. Para começarmos essa linha de raciocínio, primeiro precisamos falar da queda do romance. Então quer dizer que existiu uma queda oficial do romance? Sim, mas também não. Vocês vão entender, calma lá. 3 temas são muito importantes para entendermos como a força do romance caiu através das décadas. São eles: expectativas, divórcios e redes sociais. Pontos que têm uma associação bem clara no nosso cotidiano, que causaram um efeito dominó em como passaríamos a enxergar o romance e as nossas paixões. Vamos começar pelas expectativas. Como comentamos no vídeo anterior, o romance nos foi vendido e, consequentemente, passamos a acreditar nessas imagens que foram criadas, usando elas de referência na construção de novos relacionamentos. Esse uso vai tornar comum o surgimento de uma série de demandas, e seja durante um namoro ou em uma vida conjunta. Essas esperas acabaram trazendo um peso diferente às nossas relações. O peso surgiu porque estas obras não apenas retratavam relacionamentos intensos, mas também passavam a criar casais ideais. Would you please hold me? Eu sei. Muitos de vocês devem acreditar que isso é bem óbvio. Afinal, quem não cria expectativas diante de um novo amor, né? É uma pergunta válida. Mas para ela fazer sentido, precisamos ignorar o fato de que essas demandas aumentaram muito com o passar do tempo. Exatamente. Galera, mesmo que seja parte natural de todos nós criar sonhos e esperanças em uma nova paixão, muitas dessas necessidades surgiram através do tempo, né? Respondendo aos romances das suas respectivas épocas. E é por esse motivo que nos dias de hoje, coisas como casar e ter filhos, por exemplo, não são mais consideradas pretensões válidas, mesmo que essa definição seja completamente pessoal. Na realidade, essas intenções foram substituídas e coisas como carreira de sucesso, ambição, estabilidade financeira, demonstração marcante de afeto e até mesmo presença do casal nas redes sociais passaram a ser levadas muito a sério. Você ainda faz a pose do casal grávido? De mãos dadas, vocês dão um passinho pro lado e olham um pro outro. Virados de lado, vocês se abraçam, a perna vai um pouquinho pra trás e vocês dão um beijinho. Não, nós não estamos dizendo que você deveria voltar ao passado e se contentar com o relacionamento apenas pelo matrimônio ou pela possibilidade de se tornar pai. O que a gente quer é evidenciar a modificação na maneira de criar expectativas e como isso criou barreiras para os novos relacionamentos. Essas dificuldades surgiram porque as novas medidas não levavam em consideração os diferentes tipos de vida, de criação e personalidade. Para exemplificar, vamos usar a figura do homem bem-sucedido. A chave para o meu sucesso sempre foi identificar pessoas talentosas e agregar seus esforços. Então é controlador. Eu acho que exerço controle em tudo que eu faço. Você se abre a um novo relacionamento e parte fundamental dos seus desejos é se relacionar com um homem bem-sucedido. Mas o que é um homem bem-sucedido? Quem define o ideal de sucesso? O sucesso para ele é o mesmo que para você? Bom, provavelmente você nunca se fez essas perguntas. E quando padronizamos certas demandas, esquecemos a importância da individualidade, o que nos leva a criar expectativas para pessoas que talvez nunca fossem respondê-las. O erro está em acreditar que todas as pessoas são exatamente iguais. Se isso significa um homem rico, bom, eu tenho uma péssima notícia para você. A verdade é que 90% dos brasileiros recebem menos de R$3.500 e dependendo de onde você mora, metade desse valor é só aluguel. E agora essa casa aqui me chamou bastante atenção, porque claramente não está num estado muito agradável, né? Não está muito apresentável. Estão metendo R$7.500 no anúncio. Isso não é o suficiente. Lembre que a definição do sucesso não é só sobre isso. Dependendo dos seus objetivos, sonho e até mesmo da sua realidade social, ser bem-sucedido tem um contexto bem diferente.
Mas esta é apenas uma de muitas expectativas que foram criadas sobre os relacionamentos. O pedido de namoro em locais românticos, os passeios recorrentes em lugares marcantes, a disposição de áreas com intenções afetuosas, o casamento dos sonhos e ainda a lua de mel com a viagem dos sonhos. Padrões que, como comentamos na primeira parte, foram comercializados e se tornaram a nova regra para relacionamentos atuais. Só que toda rosa tem os seus espinhos. E mesmo que o imaginário dos casais buscasse por essas referências, muitas vezes parte dessas necessidades eram rapidamente frustradas. Afinal, nem todos são capazes de contemplar os nossos desejos. E infelizmente isso gerou uma série de términos de relacionamento, com enamorados criando expectativas que não cabiam à sua identidade como casal. O jantar romântico não aconteceu, o pedido de namoro não foi como esperado, as intenções afetuosas não eram grandes o suficiente, e o casamento foi mais simples do que o esperado. No final, o romance vendido era apenas uma história fictícia. E quando se deram conta, não apenas tivemos uma onda de casais decepcionados, mas também um passo para a queda das representações artísticas do eu romântico. A própria realidade sopraria aos apaixonados que um relacionamento possui muitas camadas e que a maior parte do tempo não falamos sobre elas. É fato que muitas expectativas podem fugir da nossa normalidade, principalmente quando a gente compara ela com outras. Mas é válido lembrar que construir desejos e objetivos é parte comum de um relacionamento. E o que precisamos é respeitar o outro, entender a importância dos pequenos passos e evitar uma comparação constante com relacionamentos completamente comerciais. Dito isso, é preciso entender que a quebra dessas promessas tão perpetuada pelos romances não sairia impune. Afinal, enquanto a sociedade consumia obras que enchiam corações, a prática dos relacionamentos era bem diferente. A consequência seria o nascimento de uma geração desacreditada, que já não dava bola para obras românticas convencionais, mas não antes de uma mudança muito importante. Enquanto Hollywood explodia entre os anos 30 a 50 com histórias de homens apaixonados, dispostos a tudo pelas suas amadas, as mulheres sequer possuíam independência jurídica, precisando da autorização dos seus maridos até mesmo para trabalhar. Isso gerava uma discrepância evidente, e mesmo que de maneira velada, os casamentos eram repletos de conflitos, infidelidade, obrigações e até mesmo violência. Afinal de contas, muitos queriam encontrar essas paixões das histórias de amor, mas estavam presos até mesmo pelas leis do matrimônio. Mas as coisas mudaram. A partir de 1970, vários países começaram a aprovar as leis referentes ao divórcio, assim os casais poderiam levar a separação como uma possibilidade real. Mas claro, nem tudo é perfeito. E durante muitas décadas, em diferentes países, o divórcio só poderia ser oficializado se todas as partes assinassem o documento necessário. No Brasil, especificamente, era necessário de 3 a 5 anos de separação para que o processo realmente fosse concedido. E por que comentar sobre isso? Bem, porque o aumento dos divórcios no final dos anos 70 e durante os 80 geraria uma série de obras românticas dramáticas. Não só isso, criaria os filhos que nos anos 90 trariam um outro viés de paixão. In order to save his reputation, he's taken on an impossible bet. I'll pick the girl, and you got 6 weeks to turn her into the prom queen. Gentlemen, we have a winner! E para falar dessas mudanças, vamos começar pela diferença nos retratos românticos que, com o tempo, passaram a trazer mais dramas e conflitos reais para suas histórias. Acontece que a visão de casais perfeitos, compostos por homens e mulheres modelo, não condiz em nada com a maior parte da sociedade. A realidade era bem diferente, e problemas como diferenças culturais, classes sociais e até mesmo preconceito racial faziam parte da natureza das relações. Dr. Prentice, I'm so pleased to meet you. I'm pleased to meet you, Mrs. Drayton. Esse retrato também precisava ter espaço na arte. As dificuldades, as dores, a opressão, tudo isso infelizmente era presente na realidade de alguns casais. E a seletiva diante desses fatos estavam prestes a criar um movimento contrário. Um exemplo perfeito é a obra Adivinha Quem Vem para o Jantar, que em 1967 surpreendeu por tratar do racismo dentro dos relacionamentos. John Wade. Joanna Prentice I'll be. But Mom,
Com o aumento dos divórcios, a presença do drama e da comédia nos romances foi só aumentando. Afinal de contas, em um mundo cada vez mais cheio de roteiristas e diretores, seria impossível não encontrar histórias de casamento ou namorados fracassados. Uma figura marcante é o diretor adorado por uns e muito odiado por outros, Woody Allen, que tem uma carreira repleta de obras que debatem as diversas facetas de um romance. Nosso destaque fica para seu longa, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, onde o protagonista Alvy tenta compreender os motivos do término do seu casamento. Ah, que mudança. Bom, eu tenho uma excelente ideia. Por que você não chama o cara que te levou ao concerto de rock e pede a ele pra vir aqui matar a aranha? É isso Eu aí. chamei você e quero que me ajude, tome. Mas o que é isso? E isso não é tudo, já que estes casamentos dariam vida a filhos que presenciaram momentos caóticos como brigas, traições e divórcios. É claro, galera, ainda existem casos muito complicados, mas é importante comentar que o grupo que nasceu nos meados de 1980 viveu o boom das separações e todos os problemas iniciais que surgiram com elas. Descendentes que também se tornaram artistas, escritores, cantores, cineastas e outros, todos dispostos a expressar o quanto o caos vivido pelos casamentos disfuncionais influenciaram as suas vidas. Um dos ícones dessa juventude é o vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, que mesmo não fazendo parte do campo do cinema, retratou em muito os jovens que sofreram com a promessa de famílias felizes. Well, the things we do is just we play a very powerful high energy type of rock and roll. We move around on stage a lot and just scream with an abandon, I guess. Nesse período já era possível ver uma manobra diferente. As produções que até 1980 mantinham foco nos dramas românticos deram espaço às conhecidíssimas comédias, que até a entrada dos anos 2000 foram extremamente populares. Her sister, Kat, is something else entirely. People perceive you as somewhat tempestuous. Heinous witch is the term used most often. Existem várias formas de se olhar esse movimento, mas ao nosso ver, isso era uma tentativa de apaziguar as percepções em relação ao gênero, que batia de frente com uma juventude com sangue nos olhos. As comédias românticas eram mais tragáveis, divertidas e não reforçavam o estereótipo de casal perfeito. Isso tornou o gênero extremamente popular e amplamente consumido. É exatamente por esse motivo que muitos cresceram com obras como O Pai da Noiva, por exemplo. Eu estou noiva e vou me casar! Você é criança demais pra se casar. Pra eles, parece que as filhas nunca crescem, né? Vocês pais vão entender. Mesmo com lançamentos incontáveis, já era possível sentir a queda das obras românticas. Os filmes de ação tomavam o seu lugar, e aos poucos, os ingressos para uma sessão repleta de piadas sobre casamento iam perdendo força. Mas, como tudo que é ruim pode piorar, um golpe final iria ser responsável por enterrar o eu romântico: as redes sociais. Se as expectativas no passado já fragilizaram a percepção que as pessoas construíram em relação aos romances, as redes sociais trariam um novo final completamente problemático. A começar pelos diversos influenciadores que, na intenção de dar conselhos para os seus seguidores, passaram a tratar relacionamentos como um contrato de trabalho. Ou você corresponde ao checklist exigido, ou não está apto para a vaga. O homem é provedor da casa? Sim. 100%? 100%. Mas é pecado dividir? Não, de jeito nenhum. Isso criou uma zona de insegurança constante entre as pessoas que não mais se relacionavam com a intenção de construir um amor, mas sim de buscar bons resultados no futuro. Uma lógica falha, já que todo casal precisa de um tempo natural e amadurecimento para definir seus objetivos em conjunto. Além do mais, estruturar um romance pensando apenas no que ele pode te fornecer é extremamente utilitarista, o que descarta uma importante parte do processo: as emoções. E se não bastasse esse direcionamento seletivo, essa mudança reacendeu o conflito entre sexos, trazendo luz a ideias já ultrapassadas e reinserindo papéis cada vez mais voláteis. De um lado, as coachings amorosas resgatam o papel do homem provedor, ditando como é necessário encontrar um indivíduo com ambições, estabilidade e disposto a ceder às vontades da outra parte. Do outro, coachings masculinos dão 10 passos para trás e retomam a imagem da dona de casa, dedicada à família, que obedece ao marido e que não pode, em hipótese alguma, ter mais ambições do que você. É óbvio que isso não é uma regra geral, e basta pouco tempo para compreender
entender que esses discursos pertencem a uma classe bem específica e que continua solteira. O ponto é que a maior parte dessas ideias criam um resultado tentador, e principalmente para aqueles que possuem dificuldades de se relacionar, fazer essas exigências é a garantia de um amor estável. Mas galera, não se engane, a figura perfeita que esses influenciadores criam, elas não existem. Relacionamentos não são um contrato de trabalho, e ambos precisam lidar com qualidades, defeitos e dificuldades que surgirão ao longo do relacionamento de vocês. E se não fosse o suficiente, ainda precisamos lidar com uma série de casais de fachada, movimentando as redes sociais com exemplos falsos de perfeição. Por que você não vai para Paris comigo? Você sabe, né? Sei não, por quê? Vejam, é natural termos orgulho dos nossos relacionamentos e até mesmo compartilharmos dessas conquistas conjuntas. Porém, não podemos deixar de relembrar que momentos difíceis também são parte comum de se relacionar. Martelamos sobre isso porque existem uma série de casais influenciadores que ostentam a ideia de um namoro ou um casamento perfeito. Em especial, influenciadores abastados que acabam associando direta ou indiretamente um relacionamento feliz a uma vida de luxo. Isso acaba desnaturalizando o fato de que muitas vezes estar do lado de alguém pode significar acompanhar o seu crescimento. Isso inclui viver desafios e enfrentar barreiras que ainda estão por vir. Nenhuma relação começa no topo. À primeira vista pode parecer algo muito bobo, mas o acesso diário a esses conteúdos está levando à criação de demandas baseadas em outros relacionamentos e não as suas próprias intenções. Dessa maneira, passamos a reproduzir discursos que não estão de acordo com a realidade. O pior, fazemos exigências que nunca pertenceram ao nosso repertório e, consequentemente, apenas aceitamos relacionamentos que se aproximem de um idealismo comercial. Todos esses tópicos que comentamos vão se alinhar para a queda do romance como a conhecemos. Afinal de contas, o eu romântico perfeito que alimentava o coração dos apaixonados nunca foi real. E ao se deparar com os conflitos de um relacionamento, acabamos desequilibrando a balança para o seu lado oposto. Não é à toa que a partir dos anos 2000 tivemos a explosão de obras que tinham como foco o término, por exemplo. A geração anterior havia atingido a adultez e parte da rebeldia noventista foi expressa através de histórias de amor fracassadas. Vai acabar achando alguma coisa e eu vou ficar entediada e sufocada porque é assim que acontece comigo. Tudo bem. O romance clássico deu lugar ao dramático, e o drama deu lugar à comédia, e a partir daí vivemos um período de retratos ácidos sobre o amar. Essa queda aconteceu porque percebemos que o romântico perfeito não é real, mas mesmo assim não desistimos de buscá-los. Eu sei o que você tá se perguntando. O Rian não tava com o cabelo maior? Eu não tava de unha pintada? Bom, foda-se. Aqui é a magia da edição. Então, finalmente chegamos no último tópico e agora, depois de 2 vídeos e mais de 1 hora de conteúdo, vamos responder o nosso tema. É que se depender do roteirista, a gente faz mais de 2 horas de conteúdo, né? Aí complica. Tá achando ruim? Não, é que assim, ler 44 páginas de conteúdo semanal é maravilhoso, né? Você prefere o quê? Trabalhar com um canal de investimento, falar de bolsa de valores? Não, aí você tem um argumento forte. O romance morreu? Sim. Mas também não. Pô, cara, de novo, cara! Acontece, galera, que o romance não morreu por completo, mas evidentemente mudamos a maneira de enxergar ele. Essa ressignificação vai ser responsável pela queda do eu romântico mais clássico, dando a cada geração uma interpretação diferente para esse mesmo conceito. Percebemos o idealismo cedo demais, e enfrentá-lo foi um processo realmente necessário. Porém, não equilibramos essa quebra a longo prazo e após décadas de romance conseguimos esquecer até mesmo dos seus pontos positivos. Resumimos vários detalhes sobre a passagem do tempo e como isso influenciou essas histórias, mas em nenhum momento comentamos o efeito negativo que isso podia gerar. Acontece que de tanto bombardearmos os conceitos mais comuns dessas representações, esquecemos de respaldar a ideia que sim, existem pessoas que são românticas e parte dessas atitudes são possíveis. You always bring the kindest hearts, and
with a hasty word you can. Nenhum extremo é positivo, e nesse caso, quando enfatizamos os pontos negativos, podemos nos esquecer que nem tudo é dualista, e tons de cinza fazem parte das nossas vidas. No caso dos romances, embora exista muito glamour atrelado às suas tramas, ainda existe um reflexo de intenções genuínas. É claro, ninguém pode ser um romântico por completo. A perfeição ela é utópica e acreditar na totalidade pode nos levar à frustração, provavelmente. Mas o romance existe e se apaixonar é uma parte gostosa de se viver. O sentimento é o de que nós acabamos criando uma justificativa para evitarmos os relacionamentos. Naturalizamos tanto a ideia dos romances como uma ilusão ativa que deixamos de lado a sua parcela da realidade. Viver ao lado de alguém é um processo extremamente único e singular. Aplicar regras gerais a esses momentos é criar um cenário ideal, algo que é extremamente irônico, já que passamos décadas lutando contra isso. Os exemplos que deram errado começaram a tomar uma grande proporção, e até mesmo as comédias românticas enfatizavam casamentos em queda. I'm sure this is a big come down from what you're used to. You'll be very happy to know that I lost every cent of my own money. My husband was a slick operator. I was there a week. I knew the guy was hitting on a girlfriend. I can't. Isso acabou nos desestimulando com o tempo, e aos poucos passamos a pensar 2 vezes antes de construir uma relação, já que ela poderia fracassar. É claro, galera, relacionamentos abusivos e traumáticos são uma razão comum e extremamente compreensivas para temer uma nova relação. Mas no caso, o nosso olhar é voltado para aqueles que fazem de seus romances um acúmulo de demandas pessoais. Coisas como situações abusivas, dificuldades de socialização e traições recentes requerem todo um trabalho pessoal para dar uma nova abertura aos relacionamentos. Porém, o que se expressa comumente é uma série de requisitos obrigatórios que antecedem a relação e que, infelizmente, se não respaldados, não abrem espaço para um novo. Embora seja divertido a gente estar sentado aqui e ficar culpando vocês, a gente precisa fazer o exercício de casa direito também, né? O tempo foi, sim, um grande responsável por esse desencanto, mas talvez o maior vilão para os enamorados seja o nosso atual estilo de vida, baseado em um modelo extremamente consumista e hiperprodutivo. Você nunca vai se tornar um empreendedor de sucesso enquanto você parar o seu dia a dia para fazer coisas irrelevantes. Por isso que eu cago nas calças. Ah, mas por quê? Nossa sociedade atual está focada no quanto você é capaz de gerar e consumir. Nessa realidade, pouco importa os seus relacionamentos. No entanto, para essa alienação funcionar, se fez necessária a criação de um discurso que nos desse a falsa ideia de que produzir está acima dos nossos vínculos. E por que isso é tão importante? Bem, só porque nosso estilo de vida mudou por completo quando passamos a adotar essa sentença como verdadeira. Outrora, pessoas incluem conhecer alguém como parte natural da vida. A regra agora é buscar sua estabilidade, bem-estar e sucesso pessoal, para só daí abrir portas para o amor. Pessoas de sucesso, aparecer um problema, deixa eu ver como eu posso melhorar. Então pessoas de sucesso não olham para o exterior, olham para si. Pessoas de sucesso, quando algo dá errado, elas sempre se perguntam, o que eu posso melhorar nisso? O problema dessa proposta é que simplesmente não temos o controle total de nossas vidas. E além disso, essas ideias são completamente rotativas. Se a bola de neve já não fosse grande o suficiente, há quem afirma que viver um romance compete diretamente com essas questões. Dessa forma, se relacionar com alguém passou a ser sinônimo de sacrificar o seu crescimento. Uma reflexão que, além de reducionista, é bem perigoso, colocando o individualismo como principal orientação da vida, descartando a importância dos vínculos e do nosso desenvolvimento. Para colocar velhinhas no bolo de merda, além de colocarmos esses objetivos como referências primordiais de nossas vidas, inserimos ela como pré-requisito para aceitar um novo relacionamento. Quanto que uma precisa ganhar para ter um relacionamento com você? Mais do que 6, 7 mil? 7 mil por mês? É, no mínimo. O ponto, galera, é que até mesmo a interpretação desses conceitos é completamente individual, o que nos impede de entender onde nós começamos e onde começa o outro. A sua estabilidade pode mudar com uma crise econômica. A realização pessoal se modifica quando atingida.
O bem-estar é um estado que vai e volta continuamente. Além de ser impossível atingir todos esses pontos em sincronia, é importante relembrar que esses objetivos não são pensados para a sua felicidade, mas sim para a sua hiperprodutividade. Você nunca se deu conta que esse peso dado à estabilidade e ao sucesso flerta diretamente com o aumento da sua disposição para o trabalho? Viajando sozinho, deixou a gente na mão com o relatório ainda aberto, mas não tem importância. A gente perdoa, Carlão. Uma salva de palmas para o nosso homenageado de hoje. Carlão, ei! Nesse cenário, não viver um romance que dá ainda mais espaço para trabalhar, exatamente da maneira como as empresas querem. Claro, existe uma importância nas realizações pessoais no que diz respeito à autossuficiência. Não podemos depender do outro para explorar e desenvolver a nossa individualidade. No entanto, quando aplicamos essa ideia em carreiras formais ou bens materiais, isso não se aplica. Uma pessoa pode considerar como realização uma conquista que, aos seus olhos, é extremamente fútil e se desfazer do que é importante para o outro. É o Gabriel. Gabriel, seu melhor amigo? Gabriel, meu melhor amigo, Gabriel. Você é gay, Lúcio? Gay, é porque, porra, quando sai o Gabriel, é legal pra caralho, a gente se diverte, a gente ri de qualquer merda. Ele não me critica, não me julga. De maneira geral, relacionamentos não devem se tornar um contrato de trabalho, com deveres e direitos pontuados. Se relacionar possui várias camadas e algumas só vão surgir com o tempo, o que deveria levar a demandas que abrem espaço para o amadurecimento, crescimento conjunto e adaptação em momentos difíceis. Apoio, confiança, dedicação, carinho, maturidade, resiliência e até mesmo a capacidade de tomar decisões difíceis quando necessário. Pontos que, ao longo de um relacionamento, são importantes para a sua continuidade e desenvolvimento, mas que infelizmente deram lugares às necessidades já citadas. Essa substituição tornou o romance inviável, tornando o objeto de cativar a figura de paixão por ter os seus desejos satisfeitos. E nesse caso, a frase antiga dita as regras de maneira clara: onde um não quer, dois não fazem. E esperar de braços cruzados por alguém que satisfaça as suas vontades acaba dando espaço à unilateralidade. Isso criou uma série de casais movidos a deveres e satisfações, que não necessariamente desenvolvem afeto pela outra parte, mas sim encontraram uma forma prática de saciarem as suas demandas pessoais. Dessa forma, o amor fica em um segundo plano, abrindo espaço para relacionamentos de convivência que muitas vezes são pobres em sua essência, mas que vivem pendurados para justificar a sua existência. Galera, cuidado! Se no seu relacionamento o seu parceiro ou parceira é responsável por direcionar o que você deve ou não fazer, e de que maneira, obviamente, isso não é uma construção conjunta. Cara, mas isso foi bem pessoal, né? É que um corno reconhece o outro. Peraí, como é que é? Ó, o romance acontece quando as duas partes se dedicam e, respeitando suas individualidades, se esforçam pelo relacionamento simultaneamente. Diferente do que a arte criou e até mesmo do que estabelecemos agora. O eu romântico se expressa nas suas intenções e respostas. Isso só pode acontecer em um ambiente de interesse mútuo, o que se difere e muito de relações que começam centrais no umbigo. Caminhar ao lado de alguém é uma decisão de peso. Tomar ela a partir do interesse próprio é só um erro, mas também acaba comprometendo a vida da outra pessoa. Exatamente. Pessoal, é preciso tomar muito cuidado com os conselhos e referências que temos sobre o amor. Com o passar do tempo, passamos a aplicar um discurso individualista a construções de nossos relacionamentos, o que contribui para que as pessoas estejam cada vez menos dispostas a novas paixões. Esse viés acabou nos levando à internet de hoje, onde várias pessoas publicam stories e vídeos sobre o que querem da outra parte, sem nunca dizer o quão importante é devolver essa dedicação. Então, se o homem ele não aprende a questionar os próprios desejos internos dele, meu amigo, você nunca vai ter uma maturidade suficiente para ser o protagonista da sua vida, ser um homem dominante de verdade. E como essa relação saudável demanda uma via de mão dupla, atitudes como essa acabam tornando os romances cada vez mais inviáveis e, consequentemente, criam um grupo de pessoas revoltadas que transmitem a ideia de que investir em alguém pode ser uma furada, sendo que, na realidade, a maioria delas apenas exigiu da outra parte. Frustração que irá reproduzir o discurso de que relacionamentos precisam te trazer algo em troca e, como já comentamos, cumprir os requisitos nesse processo. Demandas que nos satisfazem, mas que em nenhum momento pensamos em retribuir. Homem de verdade não assiste nem filme. Quem dirá assistir anime?
E filme da Marvel. Homem de verdade não assiste nem filme, rapaziada. Homem que joga videogame. Gente do céu, homem de verdade não tem tempo. Ih, fudeu, cara. No final, o romance não acabou, mas sim subvertemos sua intenção e individualizamos o processo de amar, esquecendo seu verdadeiro significado. Esse cenário só pode existir em um ambiente onde as duas partes se dedicam simultaneamente, compartilhando o desejo e a vontade de construir com o outro, respeitando a identidade do casal e as suas singularidades. Devemos, acima de tudo, dar valor às tentativas, a procuras e às intenções. Às vezes podemos levar um tempo para o outro entender que o que te agrada e tá tudo bem. Afinal, aprender é parte natural do ser humano, de se relacionar com alguém também. Jogue fora essa percepção de cumprimento obrigatório de gostos ou expectativas. Ninguém tem uma bola de cristal para antecipar os seus desejos. Quem dirá cumpri-los com um senso de dever? O romance se constrói a partir do contato, vivendo a curiosidade de compreender como é essa outra pessoa. I feel I was never able to forget anyone I've been with, because each person has their own specific qualities. You can never replace anyone. What is lost is lost. Vai ser durante o amadurecimento desse processo que vamos perceber os medos, as vontades, os sonhos, as inseguranças e outros, respeitando um conhecimento natural. O ato de conhecer alguém deve ser feito com a mente aberta. Não aplique regras criadas por outras pessoas aos momentos que são exclusivamente seus. No primeiro momento, precisamos estar dispostos a deixar o individualismo de lado e focar em conversar, trocar e explorar aquela pessoinha nova que direcionou o seu interesse na nossa pessoa. Com o passar do tempo, novos temas surgirão. Expectativas serão reveladas e absorvidas. E depois, apenas as partes saberão o que fazer delas. O que prevalece é o sentimento de realização e bem-estar do casal. Bem-estar definido pelo andamento da relação e seus objetivos conjuntos. O romance não morreu, mas talvez, apenas talvez, você esteja olhando para um espelho ao invés de estar enxergando a possibilidade de crescer ao lado de alguém. Galera, esse vídeo foi muito difícil de fazer, principalmente pela quantia de direções que a gente podia tomar, mas a gente teve que dar um fim. E se você gosta de ver os vídeos aqui no canal, curta, comente e compartilhe, viu? Que a gente tá vendo que tem gente que não faz isso aqui não, isso aí prejudica. E siga a gente lá nas redes sociais, viu? Ó, e se você não gostou, ó, guarda a tua opinião e compartilha mesmo assim, viu? Porque o pessoal precisa assistir pra poder comentar também. E se você achou que faltou alguma coisa aí, pede pro Cial que a gente pode fazer uma parte 3. É o quê? É, isso aí. Um beijo na bunda de vocês e até o próximo episódio, viu?